Bom dia, senhores. Eu sou Eduardo Lutzer, químico pesquisador da área da química prebiótica. Estamos aqui para mais um super argumento comprovando a plausibilidade da evolução química. Como eu falei no vídeo anterior, eu iria dividir aquele vídeo em duas partes. Uma parte falando da homoquirogênese, que foi o artigo que nós estudamos do professor Marcos Eberlin no vídeo passado, e essa segunda parte seria falando sobre a aleatoriedade na química prebiótica. O argumento agora é que a química prebiótica pode acontecer sem depender da aleatoriedade. Isso é, ninguém diz que proteínas se formaram de forma aleatória. Será mesmo? Vem comigo que é isso que a gente vai ver agora. Nos últimos 70 anos, a química prebiótica ela vem acumulando milhares de fracassos consecutivos. Todos os contos evolutivos vêm sido comprovados falsos um atrás do outro, motivo pelo qual Stanley Miller, o pai da química prebiótica, chamou esses experimentos de química de papel, coisa que só funciona na narrativa, mas quando você vai para dentro de um laboratório, toda a retórica de leão vira gazela saltitante. Envergonhados com 70 anos de fracasso, alguns evolucionistas tentam esconder o fracasso da química prebiótica atrás de uma sub-área da química prebiótica chamada de biopoese, que não tenta mais formar polímeros, mas eles começam de polímeros prontos, longos, autocatalíticos, 100% funcionais para exercer a função que eles querem. E contam a história como se isso já estivesse lá desde o início. O que os pesquisadores sabem que é um salto lógico, um pressuposto completamente descabido, mas que precisa ser feito para que possa ser realizado qualquer tipo de experimento. O problema é que essa informação não chega no YouTube. E por isso que no YouTube, a argumentação, como vocês vão ver hoje, que vem da boca de um doutor, é precisamente que a química prebiótica não precisa acontecer, porque o mundo já parte da biopoese. Essa argumentação foi usada naquele debate no canal do Jadson. E perceba, é um doutor em biologia, então podemos dar um desconto na argumentação que, na verdade, eu vou mostrar mais pra frente, que ele copia de um doutor realmente da área. Mas preste atenção em como que a argumentação se estrutura e como que, literalmente, quem conta um conto aumenta um ponto. E a história vai se tornando cada vez mais historinha pra boi dormir e cada vez menos ciência. A argumentação é assim. O que tem que ser levado em consideração é o que é uma proteína funcional? O que significa funcional? Funcional para quê? Qual função que ela tem? Porque as proteínas são muito diversas, elas têm diversas funções em toda a vida, em todos os organismos vivos. Primeira questão, o que é uma proteína funcional? Na verdade, essa é precisamente a questão que a evolução precisa responder. Porque algo só é funcional se ele estiver lá exercendo a sua função. Por exemplo, se você pega uma coluna de uma casa, a coluna de uma casa tem a sua função estrutural quando ela está no meio da casa aguentando o peso do telhado ou de qualquer coisa que ela esteja suportando. No entanto, essa mesma coluna jogada no meio da sala, na horizontal, não ligando nada a lugar nenhum, não serve para nada. Só vai servir de tropeço para você bater o pé e quebrar o dedo. Com as proteínas é do mesmo jeito. Proteínas funcionais que não estão exercendo a sua função, isso é, você pega, por exemplo, uma insulina e coloca ela num tubo de ensaio, ela é uma insulina, mas ela não é funcional. Só que o que a TDI pede não é nem isso. A TDI pede absolutamente qualquer função. Pegue uma proteína gerada ali aleatoriamente e veja se ela exerce qualquer função. E se conseguir uma proteína aleatoriamente gerada na química prebiótica que exerça qualquer tipo de função, pronto. O problema é que isso não existe. Para os teóricos da evolução, essas primeiras proteínas funcionais, elas deveriam ser suporte de polimerização de outras proteínas maiores. E assim elas iriam se acumulando, como se fossem degraus de escadas que iam se unindo um atrás do outro para gerar um funicular de Nissen, por exemplo, aquela escadaria mais longa do mundo. Quer dizer, eles precisam de uma função super específica. Só que a TDI sequer se importa com isso. Pode ser qualquer função, simplesmente porque isso não acontece. Não tem como. Para você ver a função que eles precisam, é só pegar qualquer estudo de biopoese, isso é, que parte do pressuposto de que as sequências já estão lá grandes, longas, prontas e autocatalíticas. E você vai ver que as sequências que eles usam são sempre sequências enormes, porque nada muito pequeno funciona. Então a pergunta que ele fez é a pergunta que eles precisam resolver. Qual é a função e como que vai aparecer essa primeira proteína que tem essa função? Aí ele continua. Essas contas que avaliam a probabilidade de uma proteína funcional surgir do nada são simplesmente retórica, pessoal. Elas... A cara do Dr. Kelson é impagável, porque essa frase é realmente muito absurda. É a mesma cara que eu fiz quando ouvi essa frase pela primeira vez. Mas vamos terminar de ouvir o argumento. Simplesmente assim, 200 aminoácidos. Você tem 20 possibilidades da primeira casinha, 20 da segunda, 20 elevado a 200.
e aí calcula. Isso não significa nada, as proteínas não surgem por uma mistura aleatória de aminoácidos. As proteínas são produzidas pelos ribossomos. Opa, essa é a frase mais TDI que um evolucionista espremido no canto pode falar. Porque é precisamente isso que a TDI afirma, que proteínas não surgem de caldos orgânicos. Elas não surgem na natureza. É precisamente o que ele diz. Proteínas são produzidas pelos ribossomos. Daqui a pouco, a hora que eu chegar mais a fundo nesse tema, eu vou mostrar para vocês o que é um ribossomo. Mas ribossomo é uma organela, uma máquina molecular extremamente complexa formada por dezenas de proteínas e ribozimas, que são filamentos catalíticos de RNA. Ribossomos não existem na natureza, apenas dentro das células, o que significa que apenas células conseguem formar proteínas. Perfeito. É precisamente isso que a gente acredita. E envergonhado com o que eles acreditam, eles precisam vir pro nosso lado e dizer que ainda estão defendendo o que eles creem. Isso é, tamo junto nessa argumentação. Só que mais tarde ele volta e piora as coisas. Quando eu disse que era retórica, eu estava me referindo àquelas contas específicas. Por quê? O que elas mostram? O que elas mostram, o que elas concluem é simplesmente que proteínas não surgem de uma sopa de aminoácidos. Ninguém afirma que as proteínas surgem de sopas de aminoácidos, professor Kelson. Mais uma vez, concordando com a TDI. Proteínas não surgem de sopas de aminoácidos, seja hidrotermais ou caldos orgânicos. O problema é que de tão envergonhado que tá com os fracassos da química prebiótica, aí ele teve que afirmar que ninguém afirma isso. Olha aí. Ninguém afirma que as proteínas surgem de sopas de aminoácidos, professor Kelson. Então perceba o que eu falei no início. Ele parte do pressuposto da biopoese. Isso é, as proteínas não precisam se formar. Elas já nascem prontas nos experimentos. Porque It's magic, it's not comedy. é assim que eles fazem os experimentos, né? Aí no YouTube o pessoal acredita que é assim que acontece na vida real também. Proteínas já nascem prontas. O único problema disso é a literatura científica. E aqui eu literalmente poderia passar horas mostrando literatura científica dizendo que primeiras proteínas precisariam sim surgir aleatoriamente. Absolutamente qualquer artigo que fale da origem de proteínas, ribossomos ou RNA, isso é, da origem deles, da química prebiótica, não saltando para a biopoese, eles falam literalmente isso. Os primeiros surgiram de algum jeito parecido com o que aconteceu no experimento de Stanley Miller, ou foram introduzidos na Terra por meteoritos, isso é, colocando a panspermia aqui no meio. Posteriormente, os primeiros peptídeos poderiam ter surgido por condensação e ciclos seco-úmido, que é os experimentos que eu estou fazendo, por sinal, para minha tese, e que esses peptídeos curtos e randômicos teriam se agrupado em processo similar com as proteínas amiloides. Mas para eles se agruparem, eles precisam ter surgido como curtos e randômicos. Isso não foi um artigo escolhido a dedo. Isso foi literalmente o primeiro artigo que veio. A única proposta plausível para a origem dos primeiros peptídeos é sempre formação de sequências randômicas de peptídeos. Porque eu acho que todo mundo sabe que não tinha um químico para escolher quais as sequências deveriam ser formadas, né? E por isso que esses peptídeos randômicos, aleatórios, precisam se formar e, por sorte, que excede toda a probabilidade do universo, gerar as sequências que eles precisam para ajudar a formação de outros peptídeos que não sejam randômicos. Ah, mas aqui ele está dando um mecanismo para a geração desses peptídeos. Como é que é esse mecanismo? Ele diz aqui, ó, numa grande biblioteca de peptídeos altamente diversas em tamanho, quiralidade e sequências, vários compostos interessantes poderiam ter se originado. Como é que chama isso aqui? Aleatoriedade. Então é nesse mecanismo aleatório que os primeiros peptídeos obrigatoriamente precisavam ter aparecido. E sério, absolutamente qualquer artigo, e você nem precisa se esforçar para encontrar, vai falar que a síntese dos peptídeos precisa ser randômica. Os primeiros peptídeos precisam necessariamente surgir sim de uma sopa de aminoácidos, seja um caldo orgânico, seja fontes hidrotermais, seja qualquer coisa. Porque o mágico de Oz não estava lá para separar as sequências certinhas como eles fazem no laboratório, né, Cristiano? Esse artigo, por sinal, tenta mostrar como sequências randômicas podem, com um monte de interferência, produzir algo que seja próximo do sonho de uma função. Então, podemos afirmar que ninguém fala isso? Ninguém afirma que as proteínas surgem de sopas de aminoácidos, professor Kelson. Porque ninguém desse meio de YouTube consegue ler um artigo de química prebiótica, né? Aí eles não têm como afirmar porque ninguém conhece o mínimo de química prebiótica. E não tem como afirmar algo que você não conhece. Quanto mais ignorante você é sobre um assunto, maior a sua sensação de unanimidade sobre esse assunto. Se você é completamente
ignorante, você vai pensar que o mundo inteiro concorda com você. Conforme você vai entendendo um pouquinho só do assunto, você percebe que não é assim. E quando o assunto é química prebiótica, o evolucionista é incentivado a ser ignorante, justamente porque um pouquinho de conhecimento nesse assunto abala completamente as bases da evolução. E se você puder me olhar no olho e me dizer que quer se casar com o Marshall, vou sair agora e ficar longe da sua vida pra sempre. Eu quero. Eu quero... Scooter! Mas calma, que melhora. Ele vai repetir agora esse argumento do ribossomo, presta atenção. Aquelas contas são simplesmente retóricas, pelo que eu acabei de falar, porque proteínas não surgem de sopinhas de aminoácidos de forma aleatória. Elas são construídas por máquinas, hoje, bioquímicas, que a gente conhece como ribossomos. Tá, então a solução para a aleatoriedade na cabeça do Cristiano são os ribossomos. Então vamos ver o que é um ribossomo. Se você chegar aqui e colocar 4V4Q, por exemplo, você vai chegar no ribossomo da Escherichia coli, que é um dos ribossomos mais simples que existe na natureza. Se você pega a estrutura 3D dele, que isso aqui foi construído em cima desse artigo publicado na Science, que é a estrutura 3D do ribossomo com resolução de 3,5 Armstrong, você vai ter esse carinha aqui, ó. Isso aqui é um ribossomo, tá? Essa coisinha bem simplesinha aqui na cabeça do Cristiano resolve o problema da aleatoriedade na química prebiótica. Se você olhar todos esses coloridinhos aqui, ó, que tem esses cabelinhos enroladinhos, esses cachinhos, cada cachinho de cor diferente aqui é uma proteína. Ok, existem proteínas curtas, como por exemplo, você clica aleatoriamente aqui, e essa aqui é a proteína ribossomal 30S-S2. Se você vai ver a sequência dela aqui, ó, é uma proteína de 225 aminoácidos. E essa aqui é a sequência da proteína. Essas fitas que você está enxergando aqui é a base do aminoácido, que aqui ele colocou em forma de fita para facilitar a visualização, mas que na verdade é isso daqui, ó. Aí tem outro aminoácido ligado aqui e outro aminoácido ligado aqui. E é assim que compõe essas fitas. E esses ramos que você está vendo são os grupos laterais do aminoácido. Então, esse daqui é uma glutamina, por exemplo, que tem esses 2 carbonos e esses 2 oxigênios. Que na química prebiótica esse aminoácido é terrível, porque ele pode fazer ligação no grupo lateral, assim como qualquer aminoácido deveria fazer no seu grupo carboxila. Então só essa proteína tem 225. Se não precisasse de mais nada do ribossomo, só essa proteína já precisaria ser formado com uma sequência aleatória de 225 aminoácidos. Cada um desses daqui é uma proteína. E esses, que são lisos, que não fazem cachinhos, é o RNA ribossomal. Isso é, a ribosima ali do meio. Esse 23S, por exemplo, é essa daqui, ó, com nada mais nada menos que 2.900 nucleotídeos. Só isso que precisa para um ribossomo construir uma proteína, tá? Então a solução dele para acabar com a aleatoriedade é algo extremamente estruturado e muito complexo. Se você for somar todos os aminoácidos das proteínas e o RNA dessas cadeias, por exemplo, aqui tem outro que é o 16S, que é composto por mais 1.534 nucleotídeos. Somando tudo, você vai ter 55 proteínas diferentes, com quase 21 mil aminoácidos e 1,5 milhões de Daltons de RNA, que é a massa deles. Então esse argumento foi fantástico, porque você realmente precisa de um maquinário molecular extremamente complexo, feito de proteínas, para você criar proteínas. E não só feito de proteínas, feito de RNA extremamente longo também. Então esse é o melhor argumento para TDI que um revolucionista poderia dar. Mas para ser justo, o Cristiano percebe o ato falho desse argumento e mais tarde ele tenta consertar. Aí é o argumento que vem. Tem trabalhos muito interessantes mostrando, por exemplo, que se você tira a maior parte dos ribossomos e deixa só o sítio catalítico, que é chamado de centro da peptidiltransferase, sem aquele adorno todo do ribossomo, ainda tem atividade catalítica. Ainda é possível sintetizar oligopeptídeos sem o que a gente conhece como ribossomo. Esse argumento ele é tão absurdo que convém separá-lo em duas partes. A primeira é a mais absurda de todos. Ele chamou todo o resto do ribossomo que não seja PTC de adorno. Esse eu vou comentar depois. Eu vou começar aqui do ponto central, de que apenas o PTC é capaz de catalisar reações químicas para a produção de oligopeptídeos. O que é o PTC? Quando você olha o ribossomo aqui, essa maior ribosima de todas, que é a 23S, ela tem aqui, como nós já vimos, 2.900 nucleotídeos. O centro peptidiltransferase, o PTC, ele é apenas uma sequência de 50 nucleotídeos aqui no meio. E
todo esse resto aqui e essas outras sequências e todas as proteínas, o Cristiano chamou de adorno. Em primeiro lugar, eu poderia mostrar um monte de artigos, por exemplo, que mostram que pequenas mutações na maior parte do restante da ribosima inibem o ribossomo inteiro de funcionar, não só a PTC. Só que eu foquei nessa fala do Cristiano para mostrar como que o argumento chega no povão, mas o que eu quero mostrar é a origem do argumento. Esse argumento do ribossomo como uma fórmula mágica para resolver o problema da química prebiótica não é dele. Ele copiou de alguém que realmente trabalha na área, que é autor daquele capítulo que fala do experimento de Stanley Miller naquele belíssimo livro Evolução é Fato, onde ele fala que Stanley Miller usou a atmosfera real prebiótica e chama a RNA polimerase de ribosima, por exemplo. Que eu já tenho um vídeo aqui no canal comentando isso, mostrando que ele é escrito propositalmente para enganar leigo, porque a química prebiótica, se for falada como ela realmente é, vai tirar todo mundo da evolução. Eu não sabia que ele fazia lives, ou pelo menos participava de algumas, mas me falaram que ele participou desse canal que eu nunca ouvi falar, explicando um trabalho dele, que ele trabalha com ribosima, especificamente com sobreposição de ribossomos, e ele fala sobre esse artigo seminal, que nós já vamos fazer o que nenhum evolucionista consegue, que é pegar o artigo para ler, mas olha a maneira como ele explica isso. Veja bem. E aí, no ano passado, eles sintetizaram só a região catalítica do ribossomo. Isso aí, ele está falando do PTC, que é daqui que o Cristiano copia o argumento, do jeito que o Sávio colocou aqui. Tá? E eles tentaram observar se ela tinha condição de fazer a ligação de um aminoácido com outro. E elas conseguiram. Então, só um pedacinho do ribossomo, sintetizado em laboratório, ele consegue fazer isso. E o mais legal disso, que quando bateu com meus dados, é que é exatamente a região que a gente tem similaridade com os tRNAs. E depois ele já muda de artigo completamente. Então, tudo que ele explica do artigo é que eles sintetizaram apenas o PTC e só o PTC conseguiu fazer a polimerização de 2 aminoácidos. É literalmente isso que ele diz. Se ela tinha condição de fazer a ligação de um aminoácido com outro. 2 aminoácidos. E elas conseguiram. O evolucionista médio do YouTube vai pegar essa informação, obviamente não vai conseguir ler o artigo para saber se é isso mesmo que diz, e vai acreditar nisso. O problema é que isso é mentira. O quê? Mas ele literalmente trabalha na área da química prebiótica. Pois é, mas para você conseguir vender a química prebiótica para o leigo, para depois o leigo reproduzir isso em debates, ele mesmo tendo doutorado não conseguiu pegar o artigo para confirmar se era isso que estava escrito no artigo. O problema é que não é. A hora que a gente abre o artigo, percebe que é exatamente o mesmo que ele usa lá, a gente percebe que a única descrição que ele faz do artigo é mentira. Eu vou passar bem rápido aqui para mostrar que como pessoas que realmente entendem da área precisam mascarar ou mentir sobre a química prebiótica para vender para leigo, para que eles não questionem a área. Ele mostra ali na live essa figurinha aqui. Pode ver aqui, ó. É basicamente a mesma estratégia do Hércules. Mostra uma figurinha e inventa todo o resto. E ele diz que isso é capaz de polimerizar 2 aminoácidos. O problema é que esse artigo nunca tentou polimerizar aminoácidos. Ele faz algo chamado de fragment reaction, onde eles vão mimetizar uma reação química, mas não a reação real que acontece entre 2 aminoácidos. O que eles tentam polimerizar ali são essas 2 substâncias aqui, ó, que é o CCA-PCB e o CPMN. O que são essas coisas? CCA-PCB é uma molécula sintética, sem nenhum análogo na natureza, que carrega um aminoácido, a fenilalanina. Mas por que não usaram só a fenilalanina? Por um motivo muito simples. Isso, obviamente, eles não vão contar para você, mas o ribossomo, ele é incapaz de sintetizar aminoácidos em solução livre como eles estariam na terra prebiótica. Para um aminoácido ser polimerizado pelo ribossomo, ele precisa estar numa aparelhagem para conseguir ser colocado lá. Eu vou tirar minha cara da frente só para você ver a figura aqui. Toda essa aparelhagem é um polímero de RNA que vai carregar um aminoácido lá naquele canto. E o códon, isso é as 3 letrinhas que vão dizer qual aminoácido que é, eles vão ficar aqui embaixo para fazer o encaixe. Mas a polimerização vai acontecer com o aminoácido lá de cima, que está sendo carregado por essa estrutura toda. Sem essa estrutura, o ribossomo simplesmente não consegue pegar um aminoácido livre em solução, que ainda, para complicar, vai estar em estado de zwitterião, e simplesmente ligar um no outro. Isso não acontece, ele precisa disso tudo porque a energia de ativação
vai ser fornecida por essa estrutura toda. E é essa estrutura que vai dizer qual aminoácido que deve ser colocado no lugar certo com todo o restante do sistema de tradução. Mas qual que é o problema? Essa estrutura, ela é muito sensível e ela se desmancha por absolutamente qualquer coisa em solução. É por isso que eles tiveram que fazer uma estrutura completamente mais rígida, que seja semelhante em estrutura, mas completamente diferente em função, que vai carregar, sim, a fenilalanina, que é um tipo de aminoácido, mas que não vai se degradar facilmente como a estrutura correta faria. Só para você comparar as estruturas, é disso aqui que nós estamos falando. Que é uma estrutura muito mais robusta, com hidrocarbonetos, nitrilas, fosfatos, hidroxilas, ciclanos e por aí vai. Isso aqui não existe na natureza. Isso aqui não é nem de longe parecido com isso, mas a forma é parecida. E por isso eles usam no lugar. Inclusive a ligação do aminoácido, vocês vão ver daqui a pouco que também não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Mas vamos continuar aqui no artigo. Além dessa estrutura aí completamente fictícia, eles também usaram cepromicin, que é o CPMN. Cepromicin é um derivado de antibióticos modernos, também completamente sintético, usado para mimetizar a estrutura peptil, como aceitador do grupo acil, que vocês já vão entender o que é. Se você vê o que eles colocam no frasco para reação, você vai perceber que não existe um aminoácido aqui dentro. Eles colocam os construtos de RNA, que eu não vou nem entrar em como que eles construíram isso aqui, porque não tem nada de prebiótico nisso. Eles usam RNA polimerase, eles usam métodos completamente sintéticos, artificiais, com absolutamente nada de prebiótico aqui para construir esses construtos, porque a biopoese parte do pressuposto de que esses construtos já estavam lá, né? Esses construtos, por sinal, eles são baseados, todos eles, em bactérias reais, vivas, ó. Tetemófilos, tem outras bactérias aqui como Escherichia coli, Ephaesium, S. aureus. Nada aqui vem da química prebiótica, tudo aqui vem de origem biológica. O que mais que eles colocam no frasco? Utilizam água miliquê, que é a água mais pura possível de ser utilizada em laboratório. Depois que você faz ela, você tem um período de tempo muito curto para usá-la, antes que ela perca esse grau máximo de pureza. Fazem um sistema de denaturação a 90 graus e depois resfriamento em gelo por 2 a 5 minutos, que também não tem nenhum análogo na natureza. Aí usam essas duas substâncias sintéticas em concentrações altíssimas e depois concentrações exageradas de fosfato de sódio, cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Tamponam para pH 7,5, que é o pH fisiológico. E aqui, se você prestou atenção nos vídeos anteriores, você percebe que a síntese na química prebiótica precisa de pH extremamente alcalino, entre 10 e 11. Não funciona em pH fisiológico, só que aqui eles precisam do pH fisiológico. Concentram tudo isso num volume absurdamente pequeno, 10 microlitros, e incubam por 24 horas. Eu acabei de perceber que eu tirei a minha cara e não voltei mais ela, né? Eu não vou gravar de novo, vou deixar minha cara aqui a partir de agora, então. Algo que vocês podem perceber aqui é que dentre os sais utilizados, não teve cloreto de sódio, isso é, o sal do mar. O que significa que se isso aqui pretende simular alguma condição prebiótica, isso exclui as fontes hidrotermais porque elas precisam acontecer no mar. Isso aqui só pode ser feito num caldo orgânico. Só que logo depois de usarem esse experimento aqui como argumento, eles vão voltar para fontes hidrotermais, porque, como eu falo sempre, não precisa de algo que faça sentido. Só precisa de uma coxa de retalhos com um monte de experimento solto que um contradiz o outro, mas para o conto evolutivo, eles são colocados juntos como se tivesse tudo certo. Interessante é que eles precisam aqui de uma concentração altíssima de magnésio. E ele ainda fala aqui explicitamente que sem o magnésio isso simplesmente não funciona. A presença dos íons de magnésio é crucial para a formação dos dímeros. O problema é que essa concentração não existe no mar. Mas por que é crucial? Lembra lá daquele artigo do Jack Szostak, usado por Antônio Miranda para confirmar a existência de protocélulas? Então, Szostak explica isso. Ele diz assim lá no finalzinho: a ribosima tem uma taxa catalítica para a adição dos nucleotídeos de pelo menos 1,5 minutos a menos 1. Mas a sua constante de Michels-Menten é tão grande que mesmo em presença de concentração micromolar de oligonucleotídeos e milimolar de nucleosídeos, é requerido cerca de 2 horas para completar cada adição
dos nucleosídeos. Aí depois ele termina. A ribosima, que é o caso desse experimento aqui, opera melhor sob condições de alta concentração de magnésio. Só que se degrada nessas mesmas condições depois de 24 horas. Tempo esse que não daria para adicionar mais do que 14 nucleosídeos. Então é por isso que eles precisam de alta concentração de magnésio, porque senão a ribosima não funciona. O problema é que o magnésio decompõe o RNA depois de 24 horas. E é por isso que quando você olha nesse experimento, qual que foi o tempo que eles deixaram o experimento rolando? 24 horas. Por quê? Porque depois disso, os construtos que eles mesmos fabricaram artificialmente seriam destruídos da solução e acabou a chance de síntese. E a parte mais engraçada da biopoese é que eles trabalham com o pressuposto do mundinho imaginário perfeito do conto de fadas. Ele diz aqui que na vida real não daria tempo de juntar mais do que 14 nucleosídeos de comprimento, porque é o tempo até que o RNA se deteriore. No entanto, no mundinho perfeito do conto de fadas deles, nenhuma ribosima simulada aqui a partir do PTC desses organismos vivos tinha menos do que 64 nucleotídeos de tamanho. O problema é que essa aqui também não funcionou. Das 13, apenas 5 funcionaram e foram entre 70 e 130 nucleotídeos de tamanho. Então só falta explicar como que essa cadeia cresceu na ordem certa até chegar a 70 de tamanho, né? Sendo que ela só tem 24 horas para fazer isso, antes da sua própria degradação, e o artigo não dá nenhuma dica de como que ela poderia ter sido formada bioticamente. Apenas parte do pressuposto de que ela já estava lá. Tá, mas a despeito de tudo isso, pelo menos as ligações entre aminoácidos, que é o que o Sávio diz que acontece, realmente aconteceram, né? E não aconteceram. Se você for ver aqui no processo químico, o que aconteceu foi o seguinte: eles começaram com essa molécula gigantesca e fizeram ela reagir com essa outra molécula um pouco menor. Essa molécula tem aqui no meio uma fenilalanina, que é um aminoácido. O que eles conseguiram fazer foi juntar essa parte amarela aqui de baixo com essa outra molécula amarela aqui, jogar fora esse oxigênio e toda essa parte alaranjada aqui de cima, para formar essa outra molécula completamente inútil na química prebiótica, que não significa absolutamente nada, que contém uma fenilalanina aqui no meio. Perceba que o Sávio diz assim: de fazer a ligação de um aminoácido com outro. E elas conseguiram. Mas a hora que você vai ver no artigo, cadê um aminoácido com outro aqui? Você tem uma molécula sintética com outra que tem um aminoácido ali no meio. E a ligação ocorre sem nenhum aminoácido agrupado aqui. Então isso aqui sequer tem qualquer relevância para uma proteína. Isso aqui nem sequer é um dímero proteico. Então eles não explicam como que essas cibosimas podem aparecer, não propõem um sistema de replicação e de geração constante dessas cibosimas, não explicam como que elas poderiam durar mais do que 24 horas e sequer conseguem explicar como que elas fariam um dímero proteico. Caramba, muito bom esse artigo mesmo, hein? Então não, Cristiano, se você tivesse tido o trabalho de pelo menos conferir o artigo antes de acreditar cegamente, você perceberia que não, esse artigo não resolve nada do que você acreditou que ele resolveria. E que mesmo que ele tivesse realmente feito a polimerização entre 2 aminoácidos e não essa coisa completamente inútil para a química prebiótica, essa polimerização ainda seria randômica. E para formar qualquer tipo de peptídeo funcional daqui em diante, você iria precisar de todo o resto, que é a parte que eu vou finalizar do seu argumento, que você chama de adorno. Caso contrário, você não teria como fugir do randômico, que é o que você está se debatendo aí para tentar explicar. E é aqui que a gente chega na parte final desse argumento, que eu vou voltar aqui aonde ele chama isso de adorno. Tem trabalhos muito interessantes mostrando, por exemplo, que se você tira a maior parte dos ribossomos e deixa só o sítio catalítico, que é chamado de centro da peptidiltransferase, sem aquele adorno todo do ribossomo, ainda tem atividade catalítica. Adorno significa enfeite. É algo que não serve para nada, que não muda a essência da pessoa ou do objeto. Uma mulher com brincos e enfeites continua sendo uma mulher. Um carro com neon ou sem continua sendo um carro. Adorno tem essa função meramente para enfeitar, deixar a coisinha um pouquinho mais bonita. Para o Cristiano, isso aqui tudo é adorno. Só serve para enfeite e para deixar a molécula mais bonita, porque a molécula é muito vaidosa, ok? O PTC fica por aqui, mais ou menos. Essa subunidade menor, que é chamada de 30S, ela contém o centro de decodificação. Ela que vai parear o códon com o anticódon e checar se está correto, mantendo uma fidelidade de aproximadamente um erro a cada 100.000 códons checados.
Ela também é responsável pelo movimento Hind-Head, que vai fazer a translocação do tRNA, garantindo que o ciclo polimérico continue fazendo cadeias cada vez maiores. Sem isso daqui, a catálise ribossômica não seria capaz de produzir mais do que dímeros ou, quando muito, trímeros, e completamente aleatórios. É aqui que você vai ver se a produção está correta e qual que é o tamanho final que deve chegar. É aqui que ele vai desacoplar também a proteína e dizer, ó, aqui acabou uma e aqui começa outra. É isso que vai determinar se a construção ela não é cega e aleatória do que o Cristiano está tentando fugir, para algo determinado, algo pensado, algo inteligente. E mesmo que você pegue algo completamente randômico e longe, por exemplo, essa proteína mais saltada que tem aqui, ó, pode ver que ela parece não parear com nada aqui. Se você pega ela se chama proteína ribossomal 50SL9. Ela parece que não serve para nada, né? Ela tá aqui só de adorno mesmo. Fiozinho de cabelo enrolado aqui no ribossomo. Mas mutações nessa proteína longe lá do centro catalítico faz a perda da fidelidade do mecanismo de transcrição, que cai de 1 a cada 100 mil para 1 a cada 1000. Se você for pegar o próprio S23 aqui, onde fica o PTC, a própria geometria do PTC é formado pelos domínios 1 a 4 e 6. O PTC é o domínio 5. O PTC, basicamente, é a cabeça do martelo. E a função dele é bater em pregos. O problema é que, para a cabeça saber em que pregos ele tem que bater, ele vai precisar de todo o restante do martelo e alguém por trás para bater esse martelo no lugar certo. Caso contrário, ele é só um pedaço de ferro inútil. O PTC, sem todo esse resto aqui dos domínios do próprio S23, ele simplesmente vai ser um catalisador cego. Essa proteínazinha minúscula aqui, junto com a 33L, é o que vão neutralizar as cargas negativas do rRNA, que é o que vão garantir as dobras proteicas corretas. A L27 é responsável pela troca, isso é, a transferência do peptidil, e é ela que entra em contato entre os domínios A e P do PTC, né? Nesse adorno também tem o fator de elongamento, FTU, por exemplo, que vão gerar o princípio do reconhecimento induzido no ribossomo. Isso é, aceitar o aminoácido tRNA apenas se ele estiver correto, senão ele rejeita. Aqui tem RRS, IFs, tem um monte de fatores aqui sem o qual o PTC se torna apenas um processo cego e inútil e não resolve o problema de ser aleatório, porque sem o maquinário todo, o PTC é apenas isso. Supondo que ele consiga fazer algo, ele vai fazer aleatoriamente. Sem controle de qualidade, sem sincronização, sem intencionalidade para criar algo que realmente funcione. Ele simplesmente, supondo que consiga fazer o que nós já vimos nos artigos que não consegue, ele iria criar dímeros ou no máximo trímeros cegos, inúteis, e poderia aceitar levógeros e destrógeros, poderia aceitar aminoácidos alfa, beta, gama, delta, todos não proteinogênicos, não teria absolutamente nenhum tipo de rigor para construir nada. E o que diferencia uma ligação química aleatória gerado por um PTC já muito mais longo do que a química prebiótica poderia formar é todo esse aparato infinitamente complexo e organizado que faz o ribossomo ser uma estrutura funcional e indispensável para todos os seres vivos conhecidos no nosso planeta. Esse argumento do Cristiano, retirado aqui dessa mentira induzida do Dr. Fábio, aliás, Sávio, basicamente é a mesma coisa que dizer assim, ó, isso daqui é uma impressora. Afinal de contas, é isso que transfere a tinta para o papel. E todo esse resto aqui, o braço ou o eixo aonde essa cabeça de impressão vai correr, o suporte do papel, todo o resto é só adorno. Impressora mesmo é só isso aqui. Se você olhar para isso aqui e disser assim, imprima Shakespeare, isso aqui vai ter um jeito de fazer. Porque o resto é tudo adorno. Então a gente percebe logo de cara que se trata de um argumento completamente baseado em fé e cada vez mais longe de qualquer evidência. Sem conferência e, obviamente, como de praxe para todos os evolucionistas, sem capacidade de conferir um artigo que seja. Por isso, mesmo que o argumento venha de alguém da área, que trabalha na área, confira o argumento, confira o artigo, porque o praxe na química prebiótica é afirmar tudo o mais espetacularmente quanto possível para impedir que as pessoas se questionem e abandone a fé nessa doutrina evolutiva. It's magic, it's not comedy. Final de semana, então, provavelmente eu vou encontrar muitos de vocês no 6º Congresso da TDI. Minha palestra vai ser a última do sábado, então eu não vou me concentrar em produzir mais nenhum vídeo daqui até lá, porque eu tenho que terminar de polir a palestra que eu vou realizar. Espero ver vários de vocês lá, que Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima.